Como na semana passada nós vimos Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, que são os versículos que nós lemos hoje na introdução do culto, nós falamos sobre o verdadeiro tesouro. Semana passada nós mencionamos a respeito do que seria esse tesouro. Porque a palavra de Deus diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Chegamos a mencionar na semana passada o que seria esse tesouro. Então, de acordo com o contexto, o tesouro é tudo aquilo que é importante, é algo de valor. Ou seja, tesouro é tudo aquilo que é valioso para nós, aquilo pelo qual investimos os nossos esforços, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa dedicação e a nossa preocupação. Tudo isso se encaixa como sendo o nosso tesouro, ou seja, é aquilo que é importante para você e para mim. Isso é o nosso tesouro. Na semana passada nós vimos algo interessante, que conseguimos fazer uma boa analogia para a nossa vida, a respeito da diferença entre o ouro e a pirita. Então a pirita é uma pedra muito parecida com o ouro, né? Muito parecido com o ouro, mas apesar de ser muito parecido, tem uma grande diferença. Por exemplo, lembra que comentamos? 1 grama de pirita valia 8 centavos, pelo menos no domingo passado estava nesse valor. 1 quilo, significa que 1 quilo, R$80. Esse é chamado de ouro de tolo. Por quê? Porque naquela época passada, na corrida pelo ouro, muitas pessoas encontravam pirita pensando que era ouro, e na hora que iam negociar, eles viam que não tinha valor nenhum. Por outro lado, nós temos o ouro verdadeiro, que é muito parecido com a pirita, mas o ouro verdadeiro, 1 grama de ouro 18, por exemplo, pelo menos no domingo passado, estava R$ 395,20. Isso significa que 1 quilo de ouro, se alguém tiver a capacidade de comprar 1 quilo, de encontrar 1 quilo para comprar, seria R$ 395.200. 1 quilo. Então, olha só, para você ver a diferença então. Consegue ver? O quanto um é bem parecido com o outro, mas um é falso e o outro é verdadeiro. E aí mencionamos as diferenças, né? A cor e o brilho são diferentes, a resistência é diferente, o ouro ele é mais macio, maleável, a pirita não, é dura, quebradiça. Ela não se deixa de ser trabalhada. O peso é diferente, o ouro é mais denso e pesado, a pirita ela é mais leve. Corrosão, o ouro não sofre corrosão, ele permanece. A pirita, por outro lado, por não ser um metal nobre como o ouro, a pirita, além dela se enferrujar, lembra outra coisa que acontece também, quando ela enferruja e se perde? Ela, de acordo com os relatos, ela cheira ovo podre. Aquele cheiro de corrosão, né? Essa é a diferença entre o ouro e a pirita. E aí o que nós mencionamos na semana passada é que, de acordo com Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, segundo o versículo 19, as coisas desse mundo são piritas. Ou seja, não valem nada. É um falso tesouro, é um tesouro falso, enganador, não tem durabilidade, se deteriora e pode ser roubado. São os tesouros desse mundo. Por outro lado, de acordo com o versículo 20, as coisas espirituais são ouro verdadeiro. As coisas espirituais, tudo que é relacionado ao reino de Deus. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo correndo atrás de coisas que não têm valor nenhum para o reino de Deus. Tem valor para esse reino, para esse mundo, mas para o reino de Deus, não. E aí nós acabamos que invertemos os valores. Aquilo que deve ser valorizado, deixamos de lado. Aquilo que não tem valor, nós corremos atrás disso. Ouro de tolo. E a chave, o que diferencia aquele que busca a pirita aquele que busca a pirita daquele que busca o ouro verdadeiro, a diferença está no coração. Por quê? O versículo 21 de Mateus 6 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A resposta é o coração, irmãos. A resposta sempre é o coração. O coração do ser humano, ele é pecador. O coração do ser humano, ele corre atrás dessas coisas. Por quê? Porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos e de ilusões.
O nosso coração nos engana. O nosso coração nos faz ver as coisas desse mundo como sendo algo atrativo, gostoso. E aí é por isso que o nosso coração ele começa a trazer ilusões para nós. Ele nos faz enxergar coisas que não são verdadeiras. E é por isso que alguns conceitos importantes que aprendemos é que a dedicação que está sendo direcionada às coisas desse mundo precisa ser redirecionada para Deus. Por que redirecionada? Porque o homem foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para buscar a sua vontade, para cumprir a vontade de Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem foi criado para esse fim, para a glória de Deus. Não só o homem, mas toda a criação. O pecado entra no mundo, deturpou tudo, bagunçou todo o nosso coração. O pecado nos atrapalha. E aí então aquela adoração que lá no início era dedicada a Deus, lá no homem primitivo, no primeiro homem criado, antes do pecado, essa adoração precisa ser redirecionada para Deus, porque fomos criados para esse fim. Fomos criados para esse fim. Por isso a palavra de Deus nos orienta. Colossenses 3, 1-3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Por quê? As coisas de baixo são piritas, não têm valor. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, olha que interessante sobre o reino dos céus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Por que ele se empenhou tanto e vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola? Porque ela era a maior, a mais valiosa. Ele deu tudo para conseguir essa pérola. Olha só, Lucas 15, 8 é um outro versículo que Jesus nos dá que transmite esse conceito. Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Por quê? Porque é algo de valor. Dracma é uma moeda grega que valia um dia de trabalho. Um dia de trabalho. E diz ali o texto que essa mulher, então, ela se empenhou a procurar de tudo quanto é jeito. Varreu a casa, acendeu a lanterna, a lamparina e saiu procurando. Por quê? Porque é algo de valor. E poderíamos falar tantos outros ensinamentos ali de Jesus, né? Você lembra da parábola da ovelha perdida? Onde haviam 100 ovelhas e aí uma se extraviou, né? O que o pastor faz? Ele deixa ali as 99 e sai para procurar aquela. Por quê? Porque tem valor. Irmãos, tantos conceitos na Bíblia nos ensinam que nós corremos atrás daquilo que tem valor para nós. Quando uma pessoa quer um casamento, um jovem, uma jovem ou alguém que está mais avançado em idade porque quer se casar, ele vai se empenhar, ele vai correr atrás. Quando alguém quer comprar uma casa, ele vai se empenhar e ele vai correr atrás. Quando alguém quer subir de cargo no emprego, receber uma promoção, um aumento de salário, ele vai se empenhar e vai correr atrás. Se nas coisas do mundo nós nos empenhamos tanto por aquilo que tem valor para nós, por que não redirecionar, claro, como forma mais intensa, essa mesma busca por coisas, pela busca pelo reino de Deus? É isso que a Bíblia nos apresenta. Então, outro conceito que aprendemos é que o cristão que busca o ouro verdadeiro, ele garimpa nas coisas do céu. O cristão que corre atrás de pirita se perde nas coisas desse mundo. E aí a conclusão que nós tiramos é: não troque o ouro eterno pelo brilho ilusório do mundo, pois aquele que investe no reino de Deus não se perde nas coisas da terra. Pessoa que se embaraça com as coisas desse mundo é porque tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do reino. E ele está olhando para esse reino, como se nós fôssemos viver eternamente aqui, como se a nossa vida se resumisse somente a isso que nós estamos vendo. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são
temporais, mas as que se não veem são eternas. Consegue ver quanto conceito a gente tem sobre esse assunto? E aí, quando nós abrimos o nosso coração para uma melhor compreensão da grandeza desse verdadeiro tesouro, não da pirita, do verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus, o reino de Deus em nós, o Evangelho, a nossa salvação. Quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos mostre, nos dê uma compreensão mais real, verdadeira, mais completa, uma compreensão da grandeza desse tesouro em nós, que fará com que nós nos dediquemos a Ele, ao invés de nos dedicarmos às coisas desse mundo, aí a nossa vida começa a mudar de sentido. Nós tiramos os nossos olhos das coisas desse mundo e começamos a olhar para o reino de Deus. Por quê? Porque aqui não é o meu lugar de descanso, não sou daqui. Pedro, na sua carta, ele mesmo diz que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. O que é um forasteiro? É alguém que está de passagem. O que é um peregrino? É alguém que está peregrinando até chegar no seu destino. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos nesse mundo de passagem, aqui não é o nosso lugar. O nosso destino é o céu. A Bíblia diz que nós somos a nossa cidade está nos céus. Deus nos deu orientações precisas sobre a busca por esse verdadeiro tesouro que é o reino de Deus. E vários textos poderíamos usar, mas um texto que, para mim, ele é muito claro sobre isso, e eu queria verificar com os irmãos, é o texto de 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 7. Segundo Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 7. Na verdade, vamos ler até o versículo 11, para ficar um pouco mais claro para nós, que nós vamos usar esses versículos também. 2 Coríntios capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, peço que você preste atenção na leitura para entender aqui o assunto, tá bom? Já que nós falamos sobre o verdadeiro tesouro, agora para hoje é esse tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. E aí nós vamos compreender aqui o que o texto diz, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 11, a palavra de Deus diz assim, presta atenção na leitura. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Aliás, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Irmãos, nós
temos uma preciosidade aqui nesse texto. Uma preciosidade. Se você observou bem a leitura, você viu ali que no versículo 1, Paulo diz a respeito de não desfalecer no ministério, né? Aí no versículo 2 ele explica ali que ele é um verdadeiro ministro da palavra de Deus. Por isso, falando sobre ser um ministro do evangelho, um ministro da palavra, diz o versículo 4 que algumas pessoas não têm esse evangelho. Algumas pessoas não têm essa palavra de Deus, e essas pessoas, de acordo com o versículo 4 aí que nós lemos, elas têm o seu entendimento cegado. Elas são cegas espiritualmente. O Deus deste século tem cegado essas pessoas. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, nós colocamos a nossa fé nesse evangelho, a Bíblia diz que essa luz, ela toma conta, ela se acende no nosso coração. Uma fagulha ali começa, né? Então o nosso coração, ele passa a ter vida. Antes nós éramos mortos em ofensas e pecados, espiritualmente mortos. Mas aí então, no momento em que nós cremos no Evangelho, e o que é o Evangelho? O Evangelho é quando nós falamos sobre a vida, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Porque se Jesus veio ao mundo, viveu, nunca pecou, morreu, foi sepultado e ressuscitou, foi por algum motivo. Para a glória de Deus e para a nossa salvação. Essa foi a obra de Jesus. E aí, a partir do momento em que eu me arrependo dos meus pecados e coloco a minha fé em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu deixo de ser um cego espiritual e passo a enxergar as coisas de Deus. Por quê? Porque a luz do Evangelho, ela acende no meu coração. Não existe mais escuridão, não existe mais condenação do inferno, existe perdão e restauração de vida. Essa é a obra de Deus. E aí, no versículo 5, ele explica que o motivo de tudo isso é Cristo. Cristo é o centro da pregação de Paulo. Por quê? Porque Cristo é o centro da nossa salvação. Aí no versículo 6, ele explica ali que, olha, o versículo 6 traz um conceito importante, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, aqui ele faz uma alusão, ele leva os nossos pensamentos lá na criação. Lembra quando Deus diz lá em Gênesis, haja luz? O que aconteceu? Houve luz. No momento em que nós cremos no Evangelho, é como se Deus dissesse, haja luz, e houve luz. A salvação nos é dada, e o nosso coração ele sai da escuridão. Ele diz ali então que esse Deus que disse haja luz, é quem resplandeceu em nossos corações, nos deu a salvação. É esse Deus que coloca essa luz em nós. Não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem do nosso bom caráter, não vem da nossa obediência aos mandamentos, é Deus quem faz isso a todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Ele coloca essa luz. E aí diz ali, né, ele resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E como que nós chegamos cada vez mais ao conhecimento da glória de Deus? Diz ali, na face de Jesus Cristo. Por quê? De acordo com Hebreus, o próprio Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, a expressa imagem de Deus. E aí, tendo esse entendimento dessa luz que se acende no nosso coração, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Isso significa que antes eu não tinha essa luz. Antes eu não tinha. Eu não tinha contato com Deus. Eu não tinha comunhão com Deus. Eu não tinha orações respondidas porque Deus não ouve pecadores. O que eu tinha era a misericórdia de Deus e a sua longanimidade sobre mim, que faz com que essa mesma chuva que está caindo nesse momento caia sobre os justos e injustos. Caia sobre a sua casa e a casa do seu vizinho também, que não serve a Deus. Isso é misericórdia e longanimidade, mas salvação não tem. Então essa mesma misericórdia e longanimidade de Deus estava sobre mim,
Porque senão, irmãos, Deus poderia já ter me matado. Mas por que Ele não fez isso? Por causa da sua longanimidade. Lembra o que Pedro fala lá no capítulo 3, versículo 9? Ele diz ali que o Senhor, ele espera que todos venham a arrepender-se. Ele diz ali que o Senhor, Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Deus é longânimo, longânimo. E aí então, tendo esse entendimento dessa luz que acende no meu coração, agora nós vamos entender a responsabilidade que nós temos. Agora nós vamos entender a responsabilidade. Por quê? O versículo 7 diz o seguinte: temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? Qual tesouro? Ele diz este tesouro. Qual tesouro? A salvação. Essa luz que acendeu nos nossos corações. Cristo. É o versículo 6. Essa iluminação que vem pela face de Cristo. Essa iluminação. Então, essa luz que nós recebemos, diz ali o texto que este tesouro, essa luz, a salvação, diz ali, temos este tesouro em vasos de barro. Eu amo essa expressão. Eu amo essa expressão. Vasos de barro. Vasos de barro. Por que vasos de barro? É interessante esse conceito, irmãos, porque quando nós nos atemos àquela época, nós entendemos um pouco melhor. Hoje é fácil, nós temos aí bancos digitais e conta e tudo mais, você pode guardar o seu dinheiro na poupança, etc. Naquela época não era tão simples assim. O que muitas pessoas faziam, eles pegavam os seus dinheiros, moedas que recebiam, dracmas e etc., colocavam em vasos de barro e enterravam. E enterravam. Essa era a poupança mais comum da época. Eles enterravam. Ah, peraí, então isso me traz à lembrança algo que Jesus disse. Eu não sei se trouxe a você, mas traz a mim. Porque em Mateus 13, versículo 44, lembra o que diz? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Por que ele escondeu o tesouro naquele campo? Porque é algo valioso. Mas sabe de uma coisa? Aquele campo tinha dono. Não, mas o meu tesouro está ali. Eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou comprar aquele campo. Por quê? Porque eu sei que, né, Roberval? Lá está o meu tesouro. Né? Tem um cântico assim. Eu sei que lá está o meu tesouro. E aí ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Por quê? Porque ele sabe que o tesouro está ali, escondido, está ali. Olha só, irmãos, que interessante. Então, esse mesmo vaso de barro, o vaso de barro não tem valor. Ele é frágil, ele se quebra. Vaso de barro. Barro você acha em qualquer lugar. Está caindo uma chuvinha gostosa agora, se você for em algum lugar que é chão, que tem terra, você vai achar barro ali. Ou seja, o vaso não tem valor. Então nada desse conceito de pensar assim, puxa, mas você é a menina dos olhos de Deus. Deus não vive sem você. Deus precisa de você. Precisa nada. Irmãos, quando ele diz aqui que esse tesouro, que é a iluminação que nós recebemos por Cristo, ou seja, a nossa salvação, o reino de Deus em nós, esse tesouro, ele diz ali que esse tesouro está dentro de um vaso de barro. Então, se esse tesouro está em nós, nós conseguimos deduzir que o que Jesus está dizendo aqui é que esse vaso de barro somos nós. Você é esse vaso de barro. Eu sou esse vaso de barro. E sabe de uma coisa? Não se orgulha por isso não, porque esse vaso de barro aí não vale nada. Não vale nada. Vaso você encontra, se você vier aqui em casa, você vai ver vaso, tem vaso de barro ali. Na casa das irmãs, dos irmãos aí que tem plantas, tem vaso de barro, você encontra em qualquer lugar. Mas sabe o que tem valor? O que está dentro do vaso. É isso que tem valor. É isso que tem valor. Então, o que tem valor é o que está dentro do vaso, não o vaso. O vaso é de barro. O vaso é de barro.
Então, por isso ele diz, irmãos, temos esse tesouro em vasos de barro. Agora, para quê? Por que esse tesouro tão precioso? Por quê? Uma pergunta importante que eu creio para nós é: por que Deus, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, o Senhor, o Mestre, o Soberano, o Criador de tudo e de todos, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, por que esse Deus olharia para nós, meros mortais, pecadores, miseráveis, a ponto de ouvir a nossa súplica de arrependimento, a súplica pelo perdão, e a ponto de nos ouvir e nos conceder esse perdão em Cristo, a ponto de pegar o seu único filho, o seu filho unigênito, e sacrificar o seu filho com todo o sofrimento lá naquela cruz, morrendo como um malfeitor, como um pecador, como um ladrão miserável. Por que Deus faria isso por nós, irmãos? A resposta nós encontramos no versículo. Ele diz ali: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É de Deus, não é de nós. Isso não vem de nós, não é através de nós, é de Deus. Então nada de se orgulhar, eu não posso me orgulhar, achar que eu sou alguma coisa, achar que Deus é privilegiado por me ter como filho. Não, esquece. O poder é de Deus, a glória é dele, todo o mérito é dele. Eu não tenho nenhum. Nós não temos mérito. A excelência do poder é de Deus, não de nós. Todo o poder, toda a excelência é dele. Mas sabe por que Deus olharia para nós, meros mortais, pecadores e miseráveis, a ponto de ouvir a nossa súplica e nos conceder o perdão dos pecados, e permitir com que Jesus entrasse em nossa vida, e permitir que Jesus nos desse a vida eterna? Sabe por que Deus faz isso? Para a honra e glória dele, e pela sua infinita misericórdia por nós. Que claro, essa misericórdia, ela vem atrelada com a sua graça, ela vem atrelada com a sua benignidade, ela vem atrelada com a sua bondade. Mas consegue perceber que tudo vem dele? Tudo vem dele. Tudo vem dele. Então, irmãos, 3 pensamentos aqui para nós podermos tirar um proveito aqui. O primeiro pensamento é: o verdadeiro tesouro provém de Deus. É o que nós aprendemos no texto. É Deus quem resplandeceu em nossos corações, de acordo com o versículo 6. É Deus quem colocou esse tesouro tão precioso e maravilhoso, que é Cristo, a salvação em Cristo, dentro de vasos de barro. Foi Deus quem fez isso. A nossa salvação iniciou-se com Deus. É Deus quem nos buscou. Deus ouviu a nossa súplica e Ele nos atendeu. Segundo conceito que nós aprendemos é que o verdadeiro tesouro, que é a nossa salvação, o reino de Deus, o verdadeiro tesouro é a razão da nossa perseverança. Por que nós perseveramos? Porque nós olhamos para Cristo, para esse tesouro que o Senhor colocou no nosso coração. E onde nós aprendemos isso? Você viu versículos 8 e 9? Então, dando prosseguimento à carta, Paulo diz ainda no mesmo contexto: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque existe algo em nós, precioso, valioso, que é a razão da nossa perseverança. Por que nós perseveramos nas tribulações? Por causa de Cristo. Por que você e eu fazemos o que fazemos? Por causa de Cristo. Por que eu me visto como eu me visto? Por causa de Cristo. Por que eu falo o que eu falo? Por causa de Cristo. Por que eu vou onde eu vou? Por causa de Cristo. Tudo é Cristo. Cristo. Nós cantamos o hino hoje, né? Dia a dia Cristo me acompanha. Por quê? Porque Ele está em nós. Ele é o tesouro que Deus colocou nesse vaso de barro.
E por que nós perseveramos em servi-lo? Porque ele é um tesouro. Na verdade, deixa eu modificar aqui, deixa eu consertar. Ele não é um tesouro, ele é o tesouro. Por isso nós estamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Por isso nós estamos cultuando. Por isso nós abrimos a palavra de Deus diariamente. Por isso nós meditamos nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Por isso nós oramos a Deus. Por quê? Porque esse tesouro está em nós. É Deus quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. Diz lá em Filipenses capítulo 2. Deus opera em nós. Essa é a obra de Deus em nós. Quando eu compreendo isso, irmãos, isso tira aquele conceito de, puxa, eu faço tanto para Deus. Eu trabalho tanto para Deus. Deus é privilegiado em me ter como seu servo. Não. Nada disso. Sabe por quê? Até mesmo aquilo que eu faço para Deus, quem faz com que eu faça é Deus. Porque se dependesse de mim, eu não faria absolutamente nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estaria envergonhando o nome dele. Mas a obra dele, na nossa vida, nos faz servi-lo cada vez mais. Por quê? Porque a obra é dele, é ele quem faz, não eu. Se eu desse ouvido à minha carne, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje à noite. Se eu desse ouvido à minha carne, muito provavelmente eu não faria nada para Deus. Por quê? Porque a minha carne não quer. Mas eu tenho algo valioso dentro de mim, que dirige os meus passos e me faz buscar a sua vontade. E esse tesouro é Cristo. Então o verdadeiro tesouro é a razão da nossa perseverança. Da nossa perseverança. Foi o que Paulo disse. Em Atos 20, 24, Paulo disse que não fazia questão de nada na sua vida, a não ser que ele cumprisse a sua carreira e o ministério que ele recebeu de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz ali, Paulo também dá um testemunho. Ele diz que, na verdade, todas as coisas que ele achava que eram valiosas, a sua posição ali religiosa, a forma com que ele servia o Império Romano, a forma com que ele servia a sua fé, falsa fé, tudo aquilo, ele diz que considerava aquilo como, ele usa a palavra escória, esterco, tudo aquilo é esterco. Mas por quê? Para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele rejeitou todas aquelas coisas por esse tesouro. E o terceiro conceito que aprendemos, que é muito importante, esse tesouro invisível que está dentro de nós, ele deve se tornar visível. Esse tesouro, ele é invisível. Nós não conseguimos enxergá-lo. Mas ele tem que se tornar visível. E de que forma que ele se torna visível? A palavra nos responde, versículos 10 e 11. Depois que Paulo mostra ali a razão do seu ministério, Cristo sendo o centro da sua pregação, essa pregação que tira a cegueira, que acende uma luz nos nossos corações, que esse tesouro é colocado em vasos de barro, por causa disso ele perseverava em servir ao Senhor. Aí ele diz ali então, trazendo sempre por toda a parte, por onde ele ia, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A vida de Jesus ser manifesta através dos nossos corpos, em nossos corpos. Ele fala sobre trazer a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, no seu corpo. Sabe o que significa mortificação? Significa realmente a morte de Jesus. A morte de Jesus. Por que Jesus viveu? Por que Jesus morreu? Claro, para a glória de Deus, para a nossa salvação, mas a Bíblia apresenta um Jesus que renunciou todas as coisas, por amor a Deus. Essa mortificação para todas as coisas é a mesma mortificação que nós devemos ter. E aí ele fala no versículo 11 para concluir: e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para quê?
a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele está falando do seu corpo, das suas obras, daquilo que ele fazia. E Paulo está dizendo aqui que a mortificação de Jesus fazia parte da sua vida. Ou seja, ele estava disposto a sofrer para Cristo. Ele estava disposto a renunciar à sua vida. Por quê? Por amor a Cristo. Ele estava disposto até mesmo a ser entregue à morte. E realmente ele foi entregue à morte. Ele foi entregue à morte. Paulo morreu por Cristo. E é justamente, irmãos, esse tesouro, quando nós entendemos um pouco melhor, aí nós podemos ter uma melhor compreensão também da razão pela qual os discípulos de Cristo foram capazes de rejeitar toda a sua vida, deixaram suas famílias, seu trabalho, as suas redes e serviram a Jesus. Deixaram tudo e serviram a Jesus. Nós conseguimos entender um pouco melhor o porquê de tantos cristãos do primeiro século viverem para Cristo, mesmo contrariando o Império Romano, a ponto de serem entregues à morte. Como alguém seria capaz de se entregar para morrer? Porque eles sabiam o valor desse tesouro. Eles sabiam o valor desse tesouro. Isso é ser entregue à morte. Isso é ser entregue à morte. Então, quando os nossos valores se tornam corretos, isso será evidente através das nossas obras. Se Cristo é importante para mim e para você, verdadeiramente, o nosso empenho e dedicação serão direcionados a Ele. Por que nós nos empenhamos tanto em outras coisas e não pelo reino de Cristo? Porque nós não entendemos ainda, nós não tivemos ainda a compreensão do valor desse reino. Mas quando nós entendermos o que realmente o reino de Deus significa com relação ao seu tamanho, à sua abrangência e ao seu valor, aí nós vamos viver realmente para esse reino. Então, para concluir hoje à noite, quero ler com os irmãos aqui uma conclusão. Qualquer cristão que tiver a real e clara compreensão da grandeza desse tesouro, que é Cristo, o Evangelho, a salvação, que foi colocada em nossos frágeis, irrisórios, insignificantes e vacilantes corações de barro, fará com que os nossos esforços, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa dedicação e a nossa preocupação sejam direcionados ao reino de Deus, ao invés das coisas transitórias, temporais e insignificantes desse mundo. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando nós tivermos a real compreensão da grandeza desse tesouro. E esse é o incentivo para nós hoje à noite. Orar ao Senhor para que Ele faça essa obra. Mas Ele fazendo essa obra, nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele a faça. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos entender melhor o tamanho desse tesouro e nós vamos passar a viver por Ele. Não estou dizendo que nós vamos deixar de viver as coisas desse mundo. Nós precisamos do trabalho, precisamos de dinheiro, precisamos de casa, precisamos de carro, precisamos de saúde, precisamos de tantas outras coisas. E essas coisas não são erradas, são lícitas. Mas essas coisas não são a nossa razão pela qual vivemos. A nossa razão pela vida é o reino de Deus, deve ser o reino de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja dele, não de nós. Amém? Conseguiu entender o texto? Se você entender o texto, é esse entendimento que o Espírito Santo vai usar de agora em diante para dirigir a nossa vida. Amém? Vamos pedir isso para Ele? Vamos ficar de pé para a gente poder orar junto?
Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de servir ao Senhor. Sabemos que tudo isso é obra tua, não nossa. O mérito é teu, não nosso. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse tesouro que foi colocado em nossos corações, essa luz que passou a iluminar os nossos corações, esse tesouro que foi colocado em vasos de barro como nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa obra. Muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa para a gente finalizar. Lá em Marcos capítulo 14, você encontra ali uma mulher que ela chegou até Jesus com um vaso de alabastro, um vaso de pedra, e ela quebrou aquele vaso aos pés de Jesus e pegou aquele azeite, aquele óleo que estava lá dentro e colocou sobre a cabeça de Jesus. Até aí, tudo bem ela ter quebrado aquele vaso, mas quando aqueles que estavam ali viram o que havia dentro do vaso, todos ficaram indignados com aquela mulher. Por quê? Porque era um óleo essencial, puro e valioso. Aí o que eles disseram? Que desperdício, isso aí vale muito dinheiro, isso pode ser vendido. Sabe o que isso mostra para nós? Aquele vaso que aquela mulher levou, eles só tiveram entendimento do que havia dentro daquele vaso quando ele foi quebrado. Então a forma com que esse tesouro que nós temos, ele vai ser mostrado, da mesma forma, é quebrando aquele vaso. Quebrando o vaso. Então quando Deus quebra o nosso coração, a nossa vida diariamente, cada vez que Deus vai fazendo isso, esse tesouro que nós temos, ele vai se tornando evidente. Mas se a minha vida não é quebrada, vai ficar guardadinho ali. E esse não é o objetivo de Deus. Então que o Senhor quebra a nossa vida. Como diz o cântico, né? Lembra? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Que Deus quebrante a nossa vida, o nosso coração a cada dia. Amém?